Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Ceará para você. E foi apresentado o novo técnico do Ceará, Eduardo Barroca, que promete dedicação exclusiva ao Ceará. Vim sem a minha família, disse ele. Vamos conferir a entrevista coletiva. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Vozão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama você tem tudo sobre o Ceará. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Apresentado oficialmente em Porangabuçu como novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca revelou uma enorme motivação para fazer um trabalho que tenha começo, meio e fim. Na fala, o comandante revelou que, para se dedicar exclusivamente ao clube, optou por vir sem a família. Motivado, o Barroca não prometeu vitórias, elemento pelo qual disse não ser responsabilidade exclusivamente sua, mas garantiu exigência máxima por um trabalho de excelência. Para ter o foco 100% voltado ao dia a dia em Porangabuçu, o treinador decidiu que a sua família permanecesse no Rio de Janeiro. Confere aí a entrevista coletiva do novo técnico do Ceará, Eduardo Barroca. Barroca, boa noite. Boa noite. Teu xará aqui, como ele disse, Eduardo Trovão, do Futebolês. Queria que você falasse desse teu desafio no Ceará, mas já focando na possibilidade de já levantar logo um título, porque o Ceará tem uma boa vantagem e após a sua estreia contra o ABC, já vem a decisão da Copa do Nordeste contra o Sport. Bem, primeiro, boa noite a todos. Eu também queria fazer uma deferência aqui ao Gustavo, que é um treinador que eu nem tenho um contato pessoal, mas ele pode ter certeza que ele deixou um legado aqui desportivo e um legado de respeito muito grande. Tudo que eu tive a oportunidade de ouvir do trabalho, do caráter de toda a equipe de trabalho dele, o Gustavo pode ter muito orgulho do que ele construiu aqui até esse momento e eu queria fazer essa deferência a ele mesmo sem conhecê-lo pessoalmente. Também queria passar o meu sentimento de felicidade de estar aqui. Como o Albeci falou, tivemos uma possibilidade disso acontecer em momentos anteriores e pelo fato de eu ter outros compromissos, naquele momento não foi possível, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de estar dirigindo uma equipe gigante no futebol brasileiro, uma equipe com tanta responsabilidade com relação à torcida que tem. Apesar de estar sendo a primeira vez que eu estou dirigindo o Ceará, eu já tive diversas oportunidades de vir aqui jogar contra e sei muito bem o que é a força dessa torcida. Então, é uma responsabilidade muito grande e que eu vou encarar essa responsabilidade com toda a dedicação que ela merece. Sobre a pergunta com relação a jogar um jogo decisivo, um jogo final, não é muito comum a gente ter a oportunidade de assumir uma equipe nesse contexto, mas conversamos muito sobre isso hoje e eu preciso ir no passo a passo e nosso primeiro desafio é tentar aproveitar ao máximo essa semana de trabalho, que para mim começou hoje, junto com os jogadores, até sábado, que é o final da preparação do jogo do ABC, que é um jogo importantíssimo para a gente, diante das nossas pretensões de retomar um caminho positivo na Série B, que é uma competição alvo da gente na temporada. E, paralelo a isso, obviamente, a gente vai fazer toda a preparação para chegar nas melhores condições no jogo decisivo. Mas, nesse momento, o foco é padrão de excelência dia após dia nesse momento de preparação para o jogo do ABC. Eduardo Barroca, boa noite. Júlio Marquezine, Rádio Cidade. Como é que você encara a sua vinda aqui para o Ceará? Você encara como um grande desafio da sua vida como treinador de futebol ou uma situação normal? Você é treinador do Ceará, você tem experiência, o principal objetivo do Ceará é voltar para a Série A em 2024 e com relação a isso você tem experiência, tem 2 acessos no seu currículo. É um desafio para você ou uma situação normal, Eduardo? Prazer em vê-lo e seja bem-vindo. Obrigado. É um desafio gigantesco você estar à frente de um clube dessa dimensão, um clube que, por onde eu passei, em clubes que eu trabalhei anteriormente, profissionais de direção, de comissão técnica, jogadores que passaram por aqui, sempre falaram do que era esse clube.
e eu não tinha tido a oportunidade ainda de estar aqui dentro. E agora, mesmo com um dia, já dá para perceber claramente aonde eu estou pisando, o tamanho da minha responsabilidade e a dedicação e entrega que eu vou precisar ter para colaborar com o objetivo do clube. O torcedor pode ter certeza que de mim, de todo o meu corpo técnico e dos jogadores, enquanto eu estiver aqui, vai ter dedicação plena, entrega, padrão de excelência máximo para que a gente consiga retribuir a responsabilidade que nos foi dada, obviamente com os objetivos desportivos alcançados, que é o grande objetivo de todos aqui. Barroca, boa noite. Alisson Lima, do canal do Vovô. A gente sabe que para o desafio do treinador, o treinador aceitar um desafio, ele olha muito a questão de elenco, né? Qualificação do elenco. E a gente sabe que até por uma questão de disparidade financeira, a Série A ela consegue muito tirar jogadores da Série B. Mas o Ceará tem ido na contramão dessa questão. O Ceará na Série B tem tirado jogadores de Série A. É o caso, por exemplo, do Nicolas. Queria que você falasse um pouco sobre esse teu elenco, como é que você recebe esse elenco hoje. Bem, eu tenho duas formas de ver esse contexto. O primeiro é, obviamente, que a minha realidade eu estava vendo de fora, né? E quando você vê de fora, você vê com menos emoção, mas você vê com menos profundidade também, porque você não conhece todos os jogadores. Vendo de fora, me agrada muito o grupo de jogadores, a forma como ele foi construído. Trabalhei com diversos jogadores que estão aqui em outros clubes. E sobre a sua colocação de alguns jogadores de Série A estarem vindo para cá, para mim é muito claro, muito evidente o porquê, né? Os grandes profissionais querem estar em grandes clubes e esse é um grande clube, um clube que dá todas as condições para você fazer um trabalho de excelência, uma cidade espetacular. Então, na minha visão, não tem um jogador de bom nível que não queira jogar aqui. Então, cabe a gente agora com o trabalho, tentar extrair o máximo desses jogadores através de um trabalho coletivo, através de uma forma de jogar, para tentar fazer com que os jogadores consigam performar ainda mais individualmente diante desse contexto coletivo. Eduardo, boa noite. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, FM 92,5, Sistema Verdes Mares. E, Eduardo, eu queria saber de você em relação aos jogadores, né? O elenco do Ceará. Você já tinha conhecimento dos atletas? No treinamento você já estava chamando cada um por seu nome, né? Parecia entender bem o esquema tático da equipe do Ceará. E eu queria saber de você também dos jogadores que não vinham sendo utilizados. Existe uma expectativa da torcida do Ceará sobre alguns pontos, né? Alguns atletas que não vinham sendo utilizados pelo Gustavo Mourinho. O Jean Carlos, o Pedro Lucas, o Pedrinho. Queria que você falasse também a avaliação de geral do elenco do Ceará Sporting Clube. Como eu falei anteriormente, eu trabalhei com diversos jogadores que estão aqui em outros clubes. Também tive a oportunidade de jogar muitas vezes contra muitos deles em oportunidades diversas. Eu tenho uma forma de trabalhar que tem como um dos pilares principais da equidade, das condições de todos os jogadores competirem em igualdade nos treinamentos para que eu possa fazer as minhas escolhas e arcar com as consequências das minhas escolhas. Então, eu tenho essa forma de trabalhar, essa é uma semana cheia, é uma oportunidade importante para que eu possa conhecê-los com mais profundidade, é uma oportunidade muito boa para que a gente possa aproveitar esse tempo de preparação para crescer dentro daquilo que eu imagino ser importante para a gente. Depois a gente vai voltar a ter isso daqui a 3, 4 semanas na semana contra o Criciúma. E depois vamos ter, antes disso, a gente vai ter uma sequência importante de jogos, muitos jogos fora de casa. Então essa primeira semana ela vai acabar sendo muito importante, tanto para o meu conhecimento mais profundo do elenco, como para tentar dar aquisição à forma de jogar da equipe nesse curto espaço de tempo, porque depois a gente vai emendar uma sequência importante aí dentro das competições que a gente vai disputar. Barroca. Boa noite, Pedro Pinheiro, prazer estar falando com você. Seguinte, eu queria saber mais de você. Como é que foi seu primeiro contato, sua primeira experiência aqui no Ceará como treinador, esse primeiro treinamento? Como é que foi para você? Como é que você encarou esse momento? Bem, desde o momento que a gente configurou o acerto aqui com o clube, eu já tive em contato com a minha equipe para que a gente pudesse preparar o melhor treinamento possível.
tivemos todas as informações dos profissionais do clube. Eu acho que vale ressaltar que o Ceará também é muito conhecido nacionalmente por ter um corpo técnico do clube muito capacitado, um corpo técnico muito qualificado, uma estrutura física também muito boa. Então, de prontidão, eu tive todas as informações importantes para comandar um primeiro treino. Também, os auxiliares da casa, tive a oportunidade de trabalhar com eles em outros clubes. O Rodrigo Leitão, trabalhou comigo no Corinthians, o Marcos Valadares trabalhou comigo no Fluminense em 2014. Profissionais de altíssimo nível que estão aqui. Então, para mim, isso já é um ótimo sinal do caminho que o clube realmente quer seguir, né? Todo o staff de saúde, performance, preparação física me cederam todas as informações necessárias e a gente já chegou aqui sabendo exatamente que tipo de treino a gente daria, porque essa preparação começou ontem pela noite. Então, hoje, apliquei o primeiro treinamento, saí satisfeito com a entrega dos jogadores, com o comprometimento deles. A partir de agora, a gente vai trabalhar em cima do que foi esse treino de hoje e preparar o treino de amanhã e subsequente para toda a nossa semana. Barroca. Boa noite, Lucas Catribe. Tudo bom, Lucas? Globo Esporte, prazer revê-lo. Boa noite, Juliano, presidente João Boa Paulo, noite. ABC. A gente tocou muito nesse assunto em relação ao primeiro treinamento, né? Porque a gente viu, e faz tempo que a gente não consegue acompanhar boa parte do treinamento, e a gente viu desde o início do aquecimento você já cobrando muita atenção até dos jogadores que estavam sem a bola naquele primeiro trabalho e tal. Você realmente costuma fazer isso desde o início? É porque realmente tem a necessidade de correr contra o tempo? Tem a semana cheia, mas de fato não tem uma pré-temporada como um todo. E eu queria que você falasse também numa questão que o ABC tocou. O Ceará não vinha tendo bons resultados, mas não vinha performando da maneira que vocês avaliavam que deveria ser. O que é que dá para aproveitar assim, de positivo do trabalho do Gustavo Mourinho, que você estava acompanhando e que você realmente estava gostando ou viu de uma maneira positiva para a sua sequência de trabalho? Bem, sobre a tua primeira pergunta, eu tenho até por hábito, eu gosto muito da participação dos profissionais de imprensa acompanhando os treinamentos, por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo que quando a gente busca trabalhar certo, quanto mais a gente socializar aquilo que a gente está fazendo, mais coerentes vão ser as críticas, mais corretas, mais frontais. Então, da minha parte, a gente até conversou sobre isso, tudo que eu puder fazer para que isso se torne uma rotina, eu acho muito saudável, porque entendo que depois, quando a gente for para o debate, para o contraditório, eu acho que todos vocês vão ter muito mais subsídios para poder analisar, criticar, elogiar, ter um parâmetro. E, além disso, no meu entender, quando vocês estão ali, direto ou indiretamente, é uma forma de cobrar todos nós, comissão técnica, jogadores, é uma forma de todo mundo ter que dar uma resposta diante da presença de vocês. Eu acho que isso é muito positivo para todos. Sobre a tua segunda pergunta, evidente que quando a gente chega no meio do trabalho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar ter um diagnóstico rápido daquilo que a gente deve manter, daquilo que a gente deve partir e aproveitar de quem saiu, né? E é exatamente isso que eu estou tentando fazer o mais rápido possível, tentando ter esse diagnóstico de tudo que o Gustavo deixou aqui de positivo, de construtivo, e começar o meu trabalho tentando aproveitar ao máximo isso. Obviamente que naturalmente cada técnico tem sua característica, eu vou colocar as minhas características de trabalho, assumir as responsabilidades a partir de agora, mas aproveitando muito as coisas positivas que foram construídas até aqui. Perfeito. Barroca, boa noite. Bruno Craveiro para o Vozãocast. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Ceará. Tenha toda a sorte nessa sua nova caminhada no clube. Barroca, você deve estar ciente das críticas da torcida. A gente sabe que você não é um nome unânime para a torcida do Ceará. Muitos acham que você não era o nome mais preciso para o Ceará no momento. E outros acreditam que você é um treinador com muito potencial, mas que foi prejudicado por clubes que tinham elencos um pouco limitados. Nesse trio retrospecto recente, você comandou times com muitas dificuldades, teve bons momentos, mas as suas passagens foram interrompidas precocemente muitas vezes. E eu te pergunto, aqui no Ceará, qual é que vai ser a diferença fundamental? O que é que tu vê que o Ceará tem para te oferecer e o que é que tu tem a oferecer para o Ceará para que essa passagem seja diferente e que no final do ano todos nós possamos comemorar o acesso? Bem, primeiro eu tenho uma expectativa que o trabalho tenha início, meio e fim, porque isso obviamente é muito importante para o profissional, e é importante para o clube também. Eu tenho certeza que o clube gostaria que
todo profissional que ele contratasse tivesse o início, meio e fim, que no final esse profissional, no momento de uma saída, saísse pela porta da frente. Esse é o desejo dos dois lados, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o meu desejo também é que o trabalho tenha início, meio e fim, principalmente com os objetivos alcançados. E é em busca disso que eu vou trabalhar muito. Eu não posso chegar aqui para o torcedor, mesmo sabendo da responsabilidade que eu tenho, e prometer vitória. Não está no meu alcance, eu não sou responsável único por isso. Mas o que eu posso prometer para o torcedor é que eu vou exigir o máximo padrão de excelência no treinamento, no comportamento, nas atitudes, para que a gente cada vez mais se aproxime desse caminho. Isso é uma responsabilidade minha, uma atribuição que está sob meu guarda-chuva e que eu vou cumprir, primeiro como exemplo, né? Eu sou um treinador jovem, como dizem, tenho família, eu venho para cá sem a minha família fica no Rio de Janeiro, onde eu moro, porque eu quero viver isso aqui com dedicação exclusiva para retribuir a responsabilidade que eu tenho de estar à frente desse clube. Então, para isso, eu preciso primeiro me dedicar muito e ser um elemento de cobrança e de apoio, não só de cobrança, de apoio para que os resultados que o clube almeja aconteçam no final dos objetivos.